de Deus é tomado à força, a salvação não é então pela graça? Como entender esse versículo? Sem dúvidas, Mateus capítulo 11, versículo 12 é um dos textos mais mal interpretados do Novo Testamento. Seria o reino de Deus tomado por obras, porque diz ser tomado por esforço? Ou o que se trata desse texto? Jesus está falando a respeito do livre-arbítrio, Jesus está falando a respeito da responsabilidade humana. Do que Jesus está se tratando nesse texto? E eu tenho uma péssima notícia para você que é baseado nas suas ações. Não. Jesus não está falando que o reino de Deus é tomado por esforço, no sentido de que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Vamos analisar o texto, depois vamos fazer uma exegese dentro do seu texto grego, dentro do seu texto original, para entendermos de forma mais ampla, de forma mais abrangente, mais clara, concisa, o que esse texto de fato está nos dizendo, observando o contexto histórico e também o contexto imediato da passagem, levando em consideração as regras da hermenêutica bíblica. Portanto, pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel, e bora para o texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não, esse texto não está falando absolutamente nada a respeito de ações humanas para alcançar a salvação. Até porque a salvação não se alcança por meio de esforços humanos. Salvação se recebe por meio da graça salvadora em Cristo Jesus. Não precisamos fazer absolutamente nada para recebermos a salvação. Na verdade, precisamos apenas pecar. E, uma vez pecando, recebemos o perdão gratuito, a salvação gratuita em Cristo Jesus. O teólogo D.A. Carson leva-nos a entender a palavra biazekai no grego desse texto como ponto-chave, palavra fundamental no grego e chave para entendermos do que o texto está se tratando. A palavra biazekai no grego é a palavra tomado à força. Essa palavra está na voz passiva ou na voz média. Na voz média significa que ela não possui equivalente direto no português. Uma voz reflexiva. O sujeito pratica a ação e, ao mesmo tempo, recebe a ação. Isso dentro da língua grega. O teólogo A.T. Robertson, na obra The New Testament, página 101, volume 1, ele diz basicamente o seguinte, que a palavra tomado à força aqui, biazekai, traz no sentido de intrépido, intrepidamente. E como também destaca o teólogo D.A. Carson, o reino de Deus é atacado e deve-se entender que o reino avança em meio à perseguição, como por exemplo a perseguição romana, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. No texto grego, nós temos a expressão biazekai para tomado à força e temos também o substantivo que é semelhante biazekai, que é o substantivo biastai, que significa literalmente os que usam de força, como é traduzido, por exemplo, pela Nova Versão Internacional, a NVI, e pela ARA, Almeida Revista Atualizada, os que se esforçam, para bistai. Podemos então resumir como substantivo positivo e substantivo negativo. Para o substantivo positivo, um discípulo radical. Tanto a NVI como a ARA coloca o substantivo positivo, um discípulo radical, um discípulo intrépido, um discípulo que se esforça. Já para o substantivo negativo, os homens que saqueiam o reino e o fazem com violência a ele, como por exemplo os fariseus, Herodes e os soldados romanos. Em resumo da ópera, podemos dizer que o texto está tratando da perseguição, como por exemplo foi a perseguição romana promovida por Nero e outros imperadores romanos, conforme nós lemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo perseguidos por pregar o evangelho. Portanto, uma tradução direta do grego no seu original, corretamente feita, é a seguinte: o reino de Deus tem sido atacado com violência, e os que se esforçam se apoderam dele.
Melhorou um pouco o raciocínio, mas ainda se esforçam. Como assim se esforçam? A salvação é pela graça. O teólogo D.A. Carson, comentando esse texto, ele apela então ao contexto da passagem para nós entendermos o que é esse se esforçam, biazekai, no texto original. Em um contexto imediato, em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, descreve a vinda do reino de Deus com força e a perseguição que vem também sobre a igreja, ou seja, sobre os cristãos. O contexto imediato, no entanto, mostra, por exemplo, os aspectos poderosos, e a menção a João Batista pressupõe isso justamente no texto. Ao que nós chamamos, por exemplo, de diáfora dentro da língua grega, é um recurso grego onde a mesma palavra é repetida com sentidos diferentes. Por exemplo, biazekai e biastai. Ataque do reino e o avanço do reino são simultâneos. Ou seja, esse texto está apenas dizendo que a igreja sempre avança, principalmente debaixo da perseguição. Uma rápida leitura do Novo Testamento, nós veremos que a igreja era perseguida. A igreja era perseguida por amor ao evangelho, e a perseguição fazia com que a igreja crescia. Então, esse esforço tratado aí nesse texto não é um esforço para ser salvo, não é um esforço para alcançar a salvação, porque a salvação é pela graça, é o esforço que a igreja faz no meio da perseguição para ser igreja, para continuar sendo igreja, para viver como igreja e para crescer como igreja no meio da perseguição. Portanto, o melhor entendimento para esse texto é que o reino está sendo avançado para frente com muito vigor, mesmo que homens violentos, conforme a própria tradução, violência, estão pressionando a igreja, como por exemplo Herodes e os romanos, que perseguiram, inclusive e mataram o próprio João Batista, que é o homem que aparece nesse contexto, no texto da passagem. Ou seja, mesmo que a perseguição venha, o evangelho ele se expande, o evangelho cresce, e é nesse momento que o evangelho mais cresce, quando ele é mais perseguido, é que a igreja mais avança. Não tem nada a ver com entrar no céu por meio das suas ações, mas permanecer na terra como igreja, mesmo debaixo das perseguições, mesmo debaixo da perseguição promovida por homens violentos. Portanto, eu quero concluir dizendo que não é o forte, o vigoroso, o que mais se esforça, que entra no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que sabe da sua fraqueza, sabe que é fraco, sabe que é necessitado e que depende unicamente e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Essa é a interpretação mais correta no sentido original desse texto, nessa passagem. Você sabia disso? Comente aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço.